E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, bem-vindos a mais uma aula de integração, tá? Abordando ainda integração, métodos de integração por partes, tá? Continuando nossos exemplos, na última aula vimos até o exemplo 4, vamos agora para o exemplo 5, beleza? Se liga, como nós falamos nas outras aulas, devemos fazer uma escolha tal que no integrando, antes de mais nada, claro, observo que isso aqui não pode ser resolvido, essa integral indefinida não pode ser resolvida de forma direta, tá? É fácil observar isso, não temos integral direta de e elevado a x vezes cosseno de x, ou mesmo por uma substituição simples. Se eu chamar e elevado a x de u, du não é cosseno de x dx, beleza? Então vamos apelar para o método de integração por partes, ok? Então, nesse método devemos chamar algo de u e o restante de dv, tá bom? Então, o que escolher para u e o que escolher para dv? Chamei a atenção nas aulas anteriores que, ao você escolher principalmente o dv, esse dv deve ser uma integral, tá? Deve estar relacionado com uma integral imediata, ou pelo menos que eu possa resolver por uma substituição simples. Se liga, se digamos eu fizer a escolha u como e elevado a x e o dv como cosseno de x dx, teremos o seguinte: u sendo e elevado a x e o dv sendo cosseno de x dx. Se u é e elevado a x, se u for, né, escolhido como e elevado a x, du será igual a e elevado a x dx. O diferencial de u é igual a e elevado a x vezes dx. Se o diferencial de v é cosseno de x dx, integrando ambos os membros e não nos preocupando agora com a constante, v será o que? Integral do cosseno de x, quem é? Seno de x. Tá bom? Porque derivada do seno é cosseno. Daí, o que é que acontece? Integral de u dv é igual ao que? O v, ou seja, e elevado a x vezes seno de x, menos integral de v du, ou seja, e elevado a x vezes seno de x dx. Tá? Juntei esse com esse e mudei a ordem para escrever melhor, botando e elevado a x vezes o seno de x, porque aqui é um produto, ok? Bom, o que é que acontece? Essa integral que eu preciso resolver agora, ela é uma integral também no formato daquela, ou seja, por partes. Vixe, ela não é imediata, ela não é por substituição, isso pode acontecer, tá? Então eu devo primeiro resolver essa integral por partes, para daí obter essa daqui, tá? Então, nessa integração por partes, novamente, eu chamarei o u elevado a x de u1, não vou chamar de u porque eu já estou chamando de u na minha questão e elevado a x, e chamarei de dv1, tá? Outra variável, para que não confundamos, né, com u e dv, que já fizemos, né, a associação antes. Então, o 1, meu povo, quem é elevado a x, e dv1 será seno de x dx. Daí, se o 1 é elevado a x, diferencial de 1 é elevado a x dx. E se dv1 é igual a seno de x dx, v1 será integral de seno de x menos cosseno de x dx. Logo, o que é que acontece?
integral de x seno x dx será igual a 1v1, ou seja, é x cosseno x, só que menos dx, ok? Menos integral de v du, v1 du1. Como v1 é negativo, aqui ficará positivo, integral de x cosseno de x dx, tá? Bom, o que é isso daqui? É essa integral 1. E isso é essa integral 1, ok? Bom, o que que acontece então? Vamos retornar para cá. Mas Celso, ao retornar para cá, eu não tenho a resposta da integral. Eu tenho que essa integral é igual a isso, mais e elevado a x cosseno de x, que também é por partes. Então vamos ter um looping. Percebam que já repetimos a mesma integral que estávamos procurando antes. Bom, como você observou que começou a repetir, e se eu integrar de novo vai aparecer e elevado a x seno de x, não é interessante você ficar repetindo. Você já pode conseguir observar o seguinte. Bom, se eu colocar essa expressão no lugar dessa integral, eu vou conseguir obter o valor da integral de cá, que inclusive está faltando dx para escrever corretamente. Pronto, agora está bonitinho, tá? Como assim? Olha só, eu vou retornar para a minha expressão primeira e o que é que eu vou obter? Eu vou obter que integral de ex cosseno x dx é igual a ex seno x menos o resultado dessa integral. Mas o resultado dessa integral eu acabei de achar e cheguei a essa conclusão. É menos essa parcela mais essa parcela. Essa parcela é a integral, de novo, de x cosseno x. Ou seja, fazendo o jogo de sinal, eu vou ter mais x cosseno x. Por que esse dx? É só x cosseno x, tá? Que é o 1v. O 1v1, tá? E não entra dx aqui. Pronto, foi aí que eu vi o erro. Não entra dx. Porque se o diferencial de v1 é seno x dx, a integral, né, integrando ambos os membros, vai me gerar v1 igual a menos cosseno de x. Beleza? Bom, corrigir. Então isso aqui será mais x cosseno x, como tem o menos aqui, que aqui é o valor da integral de x seno x. Então, tendo menos esse valor, será menos a integral de x cosseno x dx. O que é que a gente pode observar? Como essa integral tem o mesmo formato, é análoga, é igual, é semelhante, melhor dizendo, a de cá, o que é que eu posso fazer? Pensar como se fosse uma equação com integrais. Para descobrir qual variável, a variável é a integral é x cosseno x. Isso daqui está negativo, passando para o primeiro membro, me gera o seguinte, me gera aqui duas vezes a integral de x cosseno x dx. Por que duas vezes? Esse negativo passa para o primeiro membro, positivo. Então, uma vez essa integral, mais uma vez essa integral, vai dar duas vezes a integral é x cosseno x dx. Será igual a x seno x mais x cosseno x. E, portanto, integral de x cosseno x dx será meio, né, desse resultado de x. Inclusive, eu posso pôr esse x em evidência, seno x mais cosseno x, mais c com c pertencente a R. Porque essa família aqui, eu não tinha colocado a família, né, vai me sobrar uma constante, ok? No processo, porque qualquer uma dessas
primitivas ao serem derivadas, gerará como resultado x cosseno x, beleza? Inclusive experimentem, derivem, que vocês vão encontrar esse resultado, ok? É isso. Resolvemos o exemplo 5, que agora nos trouxe essa nova visão. Se eu tiver essas situações, eu posso fazer uma manipulação adequada como essa e chegar ao resultado para evitar de ficar num loop infinito. Porque se eu continuasse, ia dar outra por partes, que ia dar outra por partes. Bom, eu estou reparando que existe uma integral semelhante aparecendo no processo, tal que se eu manipular, vai me ajudar a descobrir a integral que eu quero, que é x cosseno x. Aí eu paro e vou rearrumar minha expressão, ok? Vamos para o próximo exemplo. Continuemos, povo querido. No exemplo 6, de forma análoga aos outros exemplos, não conseguimos responder com integração imediata a integral indefinida x seno de x dx, tá? Não conseguimos resolver com a substituição simples, porque se eu chamar u de x, du não é seno de x, ou vice-versa, tá bom? Mas, se eu apelar para a integração por parte, o que é que acontece, meu povo? Bom, quem eu chamo de u, quem eu chamo de dv? Bom, se eu chamar de u, x e dv seno de x, ao chamar seno de x dx de dv, eu consigo integrar. É uma integral simples. Ou, se eu chamar dv de x dx, eu também consigo integrar. E aí, quem eu devo chamar afinal? Bom, eu vou começar por uma determinada escolha e verificar se é interessante optar por essa escolha. E aí, o que é que eu vou fazer com o tempo, Celso? Que escolha eu tenho que fazer? Com o tempo, você vai perceber que fazendo certas escolhas pode ficar mais trabalhoso ou fazendo outras não tanto, tá? E aí você opta pelo caminho melhor. Na anterior, nós vimos que qualquer uma das situações, inclusive, experimente no anterior você chamar dv de x dx e u de cosseno de x. Vai gerar o mesmo looping, tá? que nos deparamos no momento de resolver há pouco, tá? Se liga. Eu vou chamar propositalmente u de seno x e dv de x dx. Se eu chamar u de seno de x e dv de x dx, o que é que eu vou ter? Du como cosseno x dx, que é o diferencial derivado de seno cosseno, e, desculpe, dv igual a x dx, v será x ao quadrado sobre 2, tá? Que é a integração desconsiderando a constante. Daí, o que é que eu terei? Integral de x seno x dx, o v, vou mudar a ordem para escrever melhor, do produto, x ao quadrado sobre 2 seno x, menos integral de v du, x2 sobre 2 cosseno x dx. Bom, aí eu me deparo com uma outra integral por partes. Me deparo com a integral de novo por partes, que eu posso resolver só pelo método de substituição por partes. Talvez essa escolha não tenha sido tão interessante. Vamos parar aqui e vamos escolher novamente. Vou chamar agora, ao invés de u ser, deixar esse u em vermelho, e vou chamar agora, ao invés de u ser cosseno, chamarei u de x e dv, aqui era para ter sido dv, né? E dv eu chamarei de seno x dx. Então, vou fazer essa escolha. Vou chamar u de x e dv
de seno de x dx. Ao chamar u de x, quem é du? Quem é o diferencial? Dx. E ao chamar dv de seno x, integral direta disso, quem é? Integral do seno menos cosseno. Vimos agora há pouco isso, beleza? Daí, que aqui teremos integral de u dv é igual a u vezes v menos x cosseno x, esse vezes esse, menos integral de v du. Vai ficar mais, porque esse menos eu vou tirar da integral, v du. Bem mais confortável. Porque a integral que apareceu no meu processo é uma integral que definida, tá? Ou definida, desculpe, indefinida ainda, porém imediata, ok? Mais rápido. Celso, se eu continuasse no anterior, o que é que ia acontecer? Experimente. No anterior, se você continuasse chamando u de cosseno e du disso dx, ou dv de x quadrado sobre 2 dx, claro que você não vai chamar u e v, né? As variáveis não seriam mais u e v. Seria v1, a próxima, possivelmente, se você fizesse essa escolha, ia recair em um x3, que você ia chamar de 1 ou 2. Você ia terminar continuando sua integração sem parar, a não ser que no processo você mudasse a escolha, tá? Então você deve também tomar cuidado com a escolha que você faz de quem é u e quem é o dv. Mesmo que ambas eu possa integrar facilmente, porque é o que tinha acontecido aqui, tá? Integrar de forma imediata. Mas às vezes aquele escolher da organização da variável não é, da substituição da variável, não é o adequado, beleza? Mas a gente vai se acostumando com o tempo. Ó, se eu me deparar com situações aqui de x seno x ou x cosseno x, é interessante que você chame logo o x de u, que aí você desce o grau do polinômio derivando, ao invés de aumentar o grau do polinômio integrando, beleza? Então voltemos para finalizar isso daqui. Portanto, a integral de seno x dx será o quê? Menos x cosseno x, integral do cosseno, seno, mais seno de x, mais c com c pertencente a r. Beleza? Então, essa é a primitiva que eu procuro para a integral indefinida x seno x dx. Experimente, como eu falo, derivar, você vai obter aquela expressão bonitinha ali. Beleza? Se liga. Vou finalizar agora a nossa aula de integração por partes com os nossos últimos dois exemplos. Inclusive, finalizarei por enquanto integração por partes. Futuramente podemos voltar a fazer exercícios com ela, tá? Mas no próximo momento, na próxima aula, já estaremos abordando o próximo método de substituição, próximo método de integração, que é chamado de integração trigonométrica, beleza? Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima.